diversidade é um tema bastante recorrente aqui no Brasil, porque, claro, né, nosso país é histórica e culturalmente formado pelo encontro de diversos povos. Mas ainda pouco se fala sobre um aspecto muito importante da diversidade cultural, que é a diversidade linguística. E para falar desse tema, está conosco aqui no Escolas do Conhecimento, diretamente lá da Escola de Educação, a professora doutora Mariolê Malvese Mitman. Professora, seja bem-vinda aí ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto tão interessante, tão rico. Eu sempre falo que eu adoro as pautas da Escola de Educação, que a gente sempre sai aprendendo muito, nosso ouvinte, nosso espectador. E, professora, eu vou chamar ela de Mari, que ela disse que eu podia chamá-la de Mari. Professora, conta para mim o que é essa diversidade linguística. Explica um pouquinho para a gente. Então, diversidade linguística a gente entende de duas maneiras. Em uma delas é uma diversidade no sentido de línguas diferentes. Então, se a gente pensar no mundo inteiro, né, existem milhares de línguas diferentes. O planeta é formado, então, por uma grande diversidade linguística. Mas também, quando a gente pensa em um único idioma, se nós pensarmos na língua portuguesa, quantas maneiras diferentes de falar o próprio português existem? Isso também é diversidade linguística. Então, é uma diferença, é a mesma língua, mas falada de forma diferente dentro do país, é isso? Exatamente. Como a gente pode perceber, por exemplo, diferenças que nós temos no português falado no Brasil com o português falado na Europa, como Portugal, ou em países africanos, né? São formas diferentes de falar a língua portuguesa. E dentro de um único país, a gente também encontra formas diferentes de falar o idioma. Então, nós temos o que a gente associa normalmente com os sotaques, né? Que na linguística nós chamamos, muitas vezes nós vamos tratar como dialetos e não como sotaques. É, porque tem lugar que você vai dentro do país, às vezes que a pessoa fala uma coisa e fala, não entendi, não sei o que ela está falando, não. E quantas línguas a gente, porque a gente é um país enorme, né, geograficamente extenso, e cada região aí com os seus regionalismos, sua forma de falar, como você falou aí pra gente. Quantas línguas? Dá para saber quantas línguas a gente pode falar aqui dentro do Brasil? Então, nós temos algumas estimativas. É difícil ter uma contagem precisa do número de línguas faladas em qualquer lugar, especialmente num lugar muito grande como o Brasil, mas as estimativas são que nós temos cerca de 250 línguas faladas no nosso país. Gente, tá vendo? A gente às vezes não entende, pode perguntar então, porque não é problema nenhum, é Pode porque é perguntar. difícil mesmo. Não é trivial, né? Não é um assunto que a gente costuma falar. Agora a gente até se debate mais, já se fala mais sobre a questão, por exemplo, do respeito à língua das pessoas, né? A diversidade linguística em relação ao preconceito, que às vezes a pessoa, por ter um jeito de falar diferente, sofre na sua comunidade ou quando vai para um outro lugar, algum tipo de piada. Então, hoje em dia já se comenta na escola, isso já é parte dos currículos das escolas, falar sobre esse tema. Mas muitas vezes mesmo os professores ainda não têm tanto conhecimento a respeito do que é a diversidade linguística e como que ela acontece no nosso país. Então, quando a gente fala assim, são cerca de 250, quer dizer, talvez tenha até mais de 250, as pessoas se impressionam, né? Muito! É claro, muitas dessas línguas são faladas por um número muito pequeno de pessoas. Então, são línguas, especialmente dessas 250, mais de 150 são línguas indígenas brasileiras, ou seja, línguas que são dos povos indígenas do Brasil. E a gente sabe que, infelizmente, a população desses povos vem diminuindo e alguns deles contam com apenas um punhado de pessoas que ainda têm a sua língua materna, que ainda falam a sua língua materna. Então, esse é um outro tema interessante da diversidade, que é também a extinção linguística, as línguas que vão morrendo. Que dó, né, professora? E é verdade que aqui no Brasil a gente não tem dialeto? Então, esse é um mito muito comum, né? É uma ideia do senso comum muito difundida, que dialeto é uma coisa que não existe no Brasil. No Brasil temos sotaques, mas não teríamos dialetos. Então, do ponto de vista científico, né, existe uma ciência que é dedicada a estudar os fenômenos da linguagem, que chama linguística. Do ponto de vista científico, não faz sentido muito bem diferenciar o que se chama de língua e do que se chama dialeto. É uma diferença que é usada mais na linguagem coloquial, né, na forma leiga de se expressar. Mas no Brasil existem dialetos, sim,
na linguística a gente não considera uma diferença entre o que é uma língua e o que é um dialeto. Então, o que acontece é que aqui no Brasil, diferente, por exemplo, quando a gente pensa em dialetos, né, a gente associa muito especialmente aqui no Sul aos dialetos do alemão, dialetos do italiano, porque nesses países a formação histórica, né, desses países e dos povos ali daqueles países é muito diferente da do Brasil. No Brasil a gente teve uma língua de imigração, que foi a língua portuguesa, que foi imposta para toda a comunidade brasileira, se sobrepondo às línguas nativas, mas também vieram outras línguas de imigração. Vieram línguas africanas, vieram depois outras línguas europeias, como o espanhol, o italiano, o alemão, o ucraniano, línguas asiáticas, como o japonês, o chinês. Temos também até árabe, né, com vinda de imigrantes da Síria. Então, todas essas línguas, quando elas entram em contato umas com as outras, né, as pessoas que falam essas línguas em contato umas com as outras, acabam desenvolvendo, com o passar de muito tempo, dialetos. E também as diferenças regionais acabam se configurando também em dialetos. Então, a gente pode dizer que existe um dialeto sulista, existe um dialeto nordestino, existe o dialeto mineiro. Por exemplo, Minas Gerais é uma região de grande variação dialetal, tem 5 regiões dialetais só em Minas Gerais. Dentro de Minas, nem os mineiros se entendem, né, pessoal? Que é difícil, às vezes, o mineiro falando, a gente tem que prestar atenção. Porque é um estado muito grande e com influências diferentes. Então, se você vai para o norte, mais próximo da Bahia, vai ter uma característica. Se você vai mais para o lado, na fronteira de Goiás, já tem outra. A geografia influencia também. Tem gente que pega sotaque, né? Vai em Minas, volta falando chega aqui e fala, volta. Sim, aí já é um tema para um outro programa, viu? Porque aí é parte da psicolinguística. Eu acho muito legal. Eu falei, tem gente, mas eu sou exatamente assim. Se eu tô falando com alguém, sai até um bate. A gente pega, né? Gostei do tema. É uma acomodação, né? Que a gente faz, uma acomodação linguística, porque tem a ver com o nosso sentimento, assim, de comunidade, de pertencimento a um grupo. Então, o sotaque... Achei que era um defeito, não é um defeito. Então, tudo acontece com todo mundo, não é um defeito. Que coisa... Não era mais fácil todo mundo falasse a mesma língua, não, professora? Pois então, tem muitas pessoas que já tentaram, né? Inclusive inventar línguas, né? Com esse propósito de pensar assim, o mundo não se entende, então se nós tivermos uma única língua para o mundo, os conflitos entre a humanidade seriam resolvidos. E existem alguns esforços, o Esperanto é o mais famoso, que foi mais para frente, de se procurar, então, ter uma língua única. O que a gente tem que lembrar sempre é que a diversidade linguística, ela é um tipo de diversidade cultural. E abandonar a minha língua em prol de outra significa também abandonar uma parte da minha identidade. E aí os conflitos, eles se põem entre os povos também por conta de... representações identitárias, né? Eu quero ser reconhecido como eu sou, com a minha língua, com os meus costumes, com a minha cultura. Então, parece ser uma solução simples, mas na verdade ela não é uma solução. Acabar com a cultura de um povo é muito grave, né? O ideal é que o máximo de pessoas possível possa aprender o maior número de línguas possível. Por isso que na Univale a gente tem a Univale Idiomas também, que procura auxiliar as pessoas a aprenderem outras línguas. Temos mesmo, então vários cursos, né? Até russo tem aqui na Univale Idiomas, então não tem desculpa. Pra gente encerrar, que o nosso bate-papo infelizmente é muito curto, já queria falar sobre outro tema, porque olha, é muito legal. Onde que a gente pode saber mais? Onde a gente pode beber na fonte aí para encontrar um pouquinho mais sobre o tema diversidade linguística? Então, para ter informações a respeito desse assunto, vocês podem procurar primeiro pelo IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural do Brasil. Lá a gente encontra várias informações sobre as línguas do Brasil, e também existe um projeto nacional chamado Projeto Atlas Linguístico Brasileiro, e lá a gente encontra informações a respeito exatamente dos dialetos falados no Brasil. Atlas Linguístico Brasileiro. Exatamente, ALIB. Vou procurar, porque eu fiquei muito curiosa, 250 é muita coisa. É muita coisa. Professora Mariualê Malvesi Mitman, muito obrigada pela sua participação aqui. Como eu disse, é sempre muito interessante os temas que a Escola de Educação traz para a gente. E eu tenho certeza que quem nos vê e nos ouve aí na Escola do Conhecimento ficou muito curioso para saber mais aí sobre o tema. E volte sempre para conversar com a gente, combinado?
Combinado, obrigada pelo convite. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até a próxima!